Então, os goleiros Benassi, esquece tudo que eu falei. Goleiro Benassi, Gabriel Leite e Pedro Rangel, laterais Felipe Guimarães, voltando aí, João Almeida e Zeca. Zagueiros Guilherme Aquino, Jaci, Maico e Rodrigo Moledo, mais uma vez, segunda partida que está sendo relacionado, e o Thiago Coser. Meio-campista, Carlos de Pena, Felipe Machado, Giovani, Seba Gomes, Vini Paulista e o Alisson. E os atacantes Cleison de la Torre, Gustavo Coutinho, Yuri Castilho, Nicolas Careca e Rodrigo Rodrigues. Não tem um meia no banco além do de Pena, né? Pois é, mas é que não tem, né? E no elenco. Eu não sei como anda a condição do G. Gabriel. O G. Gabriel era um meia, né? Não sei, acho que tá fisicamente... Mas é curioso, né? Porque o Ronier até pode atuar por dentro ali, mas nem ele vai ter. Então... Pois é, os dois ali do time titular com a característica estão suspensos, mas segundo o Mozart também o Seba é um meio campo, né, cara? Então, na cabeça do Mozart tá tudo tranquilo. Eu acho que o Vini Paulista seria um substituto ali, se porventura precisar de alguma coisa, né? A gente vai entrar melhor na escalação, mas, por exemplo, o Depena é o meia da partida. Não sei, né, como é que é a condição física do Depena para jogar 90 minutos, porque a gente nunca viu. A gente não teve essa experiência para entender. Acho que, na cabeça do treinador, o Vini é o possível substituto para jogar mais adiantado ali. Pois é, mas o problema é 5 zagueiros relacionados ali também, né? No jogo passado era até um indício que ele ia entrar já com o Coser, né? Mas eu acho que é isso. É isso? A minha opinião, né? Olhando ali, o Moledo não tem por que ser relacionado se o Coser não vai jogar de lateral direito. É achismo próprio então, meu. Mesmo com tantos desfalques, que pode ser que ele tava com dificuldade até para fechar essa lista. Ia colocar quem? O Juan Assis ali? Não ia colocar só por colocar, então... Não sei. Eu acho que é um indício. Eu acho que é um indício do Coser como lateral, tá? Minha opinião particular, obviamente posso estar enganado, mas eu acho que é um indício. Então, beleza. Deixa eu tirar da tela aqui. Vamos fazer nosso campinho ali. Esqueci de programar aqui, mas já vou fazendo ao vivo ali. Saudades do campinho? Porra, isso daí fazia tempo que a gente não fazia, hein? Acho que até nas últimas acabei não fazendo aqui. Agora sim. Deixa eu passar para outra tela aqui. É muita tela na cabeça, meu amigo. Agora sim. Vamos lá. Então, agora tem mudança aí na defesa, na meta do Coritiba, né? Pedro Rangel retornando aí como titular, mas como você falou, né, Will, não é um dos maiores problemas do Coxa ali, o Pedro Rangel, até no jogo passado mostrou que tá com treinamento em dia, né? Teve oportunidade de mostrar algumas defesas e estava atento. Cara, acho que tá longe de ser o problema. Rangel, no início da competição, que o Maurício estava machucado, foi muito bem. Você, inclusive, durante a nossa live aí, comentou do pênalti do Novo Horizontino. É muito na conta dele aquela partida, aquele 1 ponto ganho do Coritiba, porque ele foi muito bem e fez boas defesas. Não acho que seja do mesmo nível do Morisco, porque o Morisco eu acho que um goleiro extra classe, um goleiro muito acima da média, que tende a não ficar no futebol brasileiro por muito tempo. Mas acho que o Rangel é um bom substituto e acho, inclusive, que o Rangel tende a ser o substituto do Morisco numa possível saída, enfim, ano que vem ou no próximo ano ainda. Acho que o Rangel tem sido trabalhado para ser o substituto imediato, até por isso que o Coritiba comprou ele. Agora, lateral direito, você acha que vai com Coser? Minha opinião é Coser. O Rogério mandou agora para mim, ó, 7h29. O Rogério falou o Zeca. Tá? Zeca? O Rogério passou aqui que acredita que vai jogar o Zeca. Eu acreditaria que jogasse o Coser, mas eu entendo essa dúvida, essa movimentação diferente. Vou colocar os dois, que eu acho que é o Zeca também, cara, porque pô, não tem por que tirar o Joãozinho de mais um jogo. Agora ele não tem cabimento nenhum não colocar o Joãozinho nessa partida aí, mas sei lá, Mozart é Mozart, né? A zaga sempre definida ali, né? Michael e Jaci, a dupla Jaci dinâmica. Não vai jogar no meio, vai jogar na zaga mesmo. Não, o Jaci na zaga, essa dupla aí é impressionante, né? Extremamente encaixado, e o Michael segue sem perder com a camisa do Coritiba em jogos oficiais, né? O Michael perdeu com a camisa do Coritiba para o Santos, naquele amistoso, mas tirando isso não perdeu, porque no estadual ele jogou pouco, jogou a primeira partida que o Coxa venceu, voltou contra o Maringá no jogo da volta, que o Coxa empatou, né? Não perdeu aquela partida. E daí no Brasileirão, quando o Michael era reserva, o Coxa perdeu algumas partidas no início do ano, no início da competição, e contra o Paysandu o Michael estava suspenso. Então, o Michael em campo é sinal de ao menos 1 ponto. É verdade. Opa, saí da tela aqui, agora voltei. Então, lateral esquerdo, você acha que é o Zeca?
eu acreditaria que ele manteria o Coser e fosse com o Zeca. O Rogério passou aqui que deve jogar o João Almeida. E daí, isso pode resultar também na questão ofensiva, tá? Às vezes escalar um volante ali como ponta, como o Alisson, como você citou, e talvez o João Almeida, porque daí você tem uma saída forte pelo lado com o João Almeida. Eu colocaria o Zeca para a direita, o João Almeida, deixaria o Zeca com o Coser ali e o João Almeida para a esquerda, então, Thiago. Dá para tirar o Coser. O Rogério tem mais informação que eu, né? Então... Bom, então você que sabe aí, mas... Vamos seguir na do Rogério aí. Aí o Mozart inventa e entra os três juntos, imagina? Entra o Zeca, o Coser, três zagueiros, zagueiros ali. Já que você não tem o Ronier, mete um 3 zagueiros, faz 2 alas, né? Olha, não dá pra se duvidar, viu? Pois é, o que o Mozart parece que tá querendo colocar o Coser no time mesmo, até o Piá tá mostrando até por quê, né? Mas às vezes tem que pensar também que tem que ganhar um joguinho ou outro, né, Will? Então... e o reflexo foi a partida anterior, como ele entrou bem, né? Contra o Remo ali, entrou muito bem, fez uma jogada bonita, inclusive, e assim, virou uma fogueira, né? Porque a partir do momento que você tem um expulso, tem que correr muito mais, o Remo joga muito lateralizando o jogo, joga muito com os pontos, então acho que o João Almeida foi bem, e contra o Novo Horizontino foi muito bem, né? Então você pega 2 partidas seguidas contra o Novo Horizontino, ele foi titular porque não tinha praticamente opção, contra o Remo a gente esperava que ele fosse titular, ele não foi, mas entrou bem na partida, e sendo melhor do que ele foi anteriormente. Teve dificuldades contra o CRB, contra o Atlético Goianiense não foi tão bem, e agora talvez pegando uma sequência tende a melhorar, porque eu vejo muito potencial no menino. Acho que precisamos entender que tá em formação, que precisa melhorar talvez a parte defensiva, mas acho que com mais tempo, com mais jogos, pode evoluir bastante e ser muito útil. Principalmente num time que tem carências ofensivas, você ter um lateral que ajuda nessa parte ofensiva, que chega na linha de fundo, faz jogadas, pode ajudar bastante. Pois é, o pessoal aqui tá gostando do esquema de 3 zagueiros. O André Costa aqui falou que não é uma má ideia os 3 zagueiros ali. Eu acho que até um esquema tático ali que tá sendo bastante utilizado hoje em dia, né? Até fora do Brasil ali, mas não sei se é a cara desse elenco do Curitiba, hein? É que o Mozart ele tem um esquema muito pré-definido no 4-3-3 dele, né? Mas vamos supor, né? Isso não deve acontecer. Mas vamos supor que se você faz um Thiago Coser pela direita, o Jaci pela esquerda, o Michael de líbero. O Michael tem que ser líbero. Zeca numa ala, Joãozinho na outra, Machado, Sebastião Gomes e Depena no meio de campo. Aí 2 atacantes na frente, Castilho e Coutinho, enfim, dava para fazer. Mas acho que não deve ser a cara dele, ele tem mantido um padrão. Mas assim, como comentaram no chat ali, não seria uma má ideia, ainda mais por conta dos desfalques. Mas acho que também vamos do básico, ele tem feito o básico e tem esse esquema tradicional o campeonato inteiro e tem dado certo. Não dá para falar que não tem dado certo, porque o Curitiba tá muito bem na competição, independente da gente criticar umas partidas ou outras. Talvez não tenha dado certo em casa aí, né? Nesse último recorte aí em casa não tá dando certo, mas fora de casa. Mas tende a não ser o recorte de amanhã, né? Em casa, muitas vezes, os times vêm. A Chapecoense, que era o melhor ataque da competição, veio para se defender, não fez nada. O Curitiba não foi exigido praticamente. O Remo atua sempre muito em transição, até conseguiu ter 2 chances, mas mesmo com um homem a mais, não conseguiu ter chance com o Curitiba. Então, nesse recorte veio o Paysandu que veio para cima. Tá? Eu tô falando do recorde mais curto. O Paysandu, inclusive, faz 6 rodadas, foi a última derrota do Coxa, né? Mas eu acho que o recorde de amanhã é um time que o Operário tende a sair um pouco mais, ter a posse e deixar mais espaço. Isso eu acho que pode ser proveitoso para o Curitiba. Boa, Felipe Machado, disposição, então tá aí. Ele e o Seba, isso aí não tem mudança, né, Will? Acho que começa agora as mudanças. Você acha então que o Coxa vai continuar no 4-3-3? Tem que ter um meia centralizado aí. Eu acho que é o Depena, né? Até não é tão centralizado, né? Mais à direita ali, que geralmente joga. Mas o Seba corre tanto que ele faz as duas aqui, né? O Seba vai e volta com uma facilidade absurda, mas acho que é o Depena, não tem muito o que inventar. Acho que se ele colocar outro jogador na posição do Josué, vai estar inventando moda. Tudo bem, ele que acompanha os treinamentos, tem toda uma questão assim, até por isso, naquele jogo que a gente falou do Avaí, não foi o Depena o escolhido, a justificativa que o Meurer estava treinando muito bem, etc, etc. Mas do que o Depena vem apresentando, entrando nas partidas, sem ter o Josué, tem que ser ele. É um jogador bom na bola parada, é um jogador que tem capacidade de passe, finaliza. Acho que tem que ser esse jogador escolhido para atuar ali como um camisa 10, né, para organizar o time do Coxa. Bom, antes de a gente ver quem vai substituir o Ronier, será que vai ser mantido o Cleison aí na esquerda? Então, o Rogério passou aqui
que a dúvida é Cleison ou Alisson, tá? Pelo lado direito. Pelo lado, não, tô falando lado esquerdo. Lado esquerdo, Yuri Castilho. Yuri Castilho? Yuri Castilho tende a ser o titular. O último jogo foi o Alisson, ou foi o Cleison. Foi o Cleison, mas da informação aqui, Yuri Castilho pela esquerda é mais certo. Tá? Aliás, até porque o Cleison e o Castilho têm entrado no mérito do De La Torre e do Coutinho. Cara, eu ia falar isso agora, cara, exatamente isso. Quando joga um, a gente quer o outro. Quando joga o outro, a gente quer um. Então, são características diferentes, né? Bem diferentes. O Castilho mais forte, mais alto, enfim, mais brigador. O Cleison mais o cara do drible, mais aquele cara insinuante. Mas também não tem conseguido jogar tão bem. E assim, enfim, dá 3, 4 partidas para um jogador, dá mais 2, 3 para outro e vai alternando. Tem sido assim com os atacantes, com os camisa 9, né? Então, a informação é de que joga o Castilho. Pois é, aqui o Anderson Costa lembrando que o jogo aéreo do Operário é forte, né? Talvez por isso a entrada do Kozer ali que você falou, né? O que provavelmente o Moser tá pensando nisso, que ele sempre pensa mais no adversário do que no próprio Coritiba. Até o Castilho pode ser essa possibilidade, né? Também, tipo, de ter um time mais alto, mas... Deixa eu ver aqui. O Depena contra o Remo entrou bastante na área. O Caleb Souza, acho que é uma característica do Depena, né? Começar essa jogada lá e se apresentar para finalizar, né? Tem uma característica dele. Ele não é tanto quanto o Josué de tirar a bola do pé do zagueiro, do volante, de voltar tanto para fazer essa jogada, porque o Josué é muito inquieto, né? O Josué volta muitas vezes na zaga, tirar a bola do zagueiro para tentar fazer a jogada. O Depena não tem tanto essa característica, mas se você for ver, ele é mais finalizador e pisa mais na área até do que o Josué. São características diferentes. Como eu falei, acho o Josué mais jogador, mais importante, mas o Depena tem uma característica interessante e assim, eu quero ver o Depena jogando como titular. Não, cara, a gente está na 24ª rodada e ele ainda não jogou de titular. E sendo que você não tem o jogador da posição dele ali, tem que ser ele. E tomara que faça gol, enfim, tomara que seja decisivo. O quadro aqui, quadro de bits, perguntando por que a gente foi cancelado. Na verdade, foi cancelado, a gente foi hackeado, nosso canal foi hackeado, nossa conta Google foi hackeada por geral. Voltou agora, por enquanto, só o e-mail YouTube, até outras coisas, Google Ads, tudo não voltou, mas em breve vai voltar. Então foi um processo aí para a gente fazer a recuperação da conta Google junto com o canal, né? Já recuperamos uma parte da conta Google, o mais importante era o canal. Então a gente já vai dando sequência aqui nas nossas lives e o resto aí também. Então, ponta direita agora, aqui você já deu aí a dica. Será que o Alisson vai mesmo, então? A dúvida é Cleison ou Alisson. O Cleison vai na mesma característica, né, do Ronier, se você for ver. Não, é um jogador destro, mas enfim, um jogador mais do drible, mais técnico, né, mais ponta, ponta. Se for o Alisson, você vai reforçar o lado direito ali, e daí eu acho que deve jogar o Zeca, tá? Se você escolher Kozer e o Alisson pelo lado direito, você vai estar matando o lado direito. Porque acho o Kozer bom jogador, tá? E cumpriu uma função extremamente importante e interessante na lateral. Mas ele não é lateral. E daí, se você jogar com o Kozer e o Alisson, todas as vezes em que o Alisson atuou como mais avançado pela direita, ele foi... mal. Ele, não só isso. Ele jogou pela direita, né? Ele não, em nenhum momento, por mais que fosse às vezes o jogador da esquerda o que não estivesse disponível, o Ronier foi atuar pela esquerda e o Alisson pela direita. Então, se porventura ele escolher o Alisson, acho que o Zeca já vem junto no combo. Mas eu acho que ainda vai o Cleison, tá? Para não fugir da estrutura. Se fosse improvisar alguém ali, né, cara? O Vini Paulista jogou melhor que o Alisson de ponta. Jogou. E combina mais, né? É um jogador mais ofensivo, enfim. Talvez não tenha a mesma pegada na marcação, força do Alisson, etc, etc. Mas eu também. Assim, enfim, mais um jogador que o Moser até agora não entendeu como que joga, né? Como é que é? Não entendi. É mais um jogador que até agora o Moser não entendeu como que joga, o Vini Paulista. Exatamente, ainda tem adaptação, né? Ainda tem um momento. Inclusive, o Vini renovou com o Coxa, né? Recentemente. Renovou, cara. A gente achou que ele ia começar a jogar depois da renovação. Poderia ser isso, até que ele não estivesse atuando. Nada. Enfim, e assim, esse ano o Vini não tem, a partir do Brasileirão, o Vini não tem enfrentado os problemas físicos, né, que a gente sempre falou no passado, e até no início desse ano, um dos motivos do Vini não ser tão utilizado era por conta dele mesmo, porque ganhava uma sequência, ganhava 2, 3 jogos e se machucava muito, então não tinha, mas do Brasileirão em diante ele não se machucou, ele esteve disponível em todos os jogos do Coritiba. Mas eu acho que vai de Cleison, tá, Thiago? Acho que vai manter a estrutura. Você acha que vai de Cleison?
Acho que o Alisson é uma possibilidade, mas eu acho que vai de Cleison. É achismo, gente. Cada jogo o Mozart tem surpreendido. A gente fala, às vezes, uma escalação ou outra aqui, e ele surpreende. Então, é achismo, mas eu acho que vai o Cleison. E se for o Cleison, eu acho que o Cleison pelo lado direito, tá? Nada o Ronier mesmo. Tá. Tem outro nome ali que o pessoal até tá comentando aqui já no chat ali, que é o Nicolas Careca. Será que não pode ter um possível retorno do Nicolas Careca agora que tá todo mundo suspenso, hein? Mas daí Careca e Castilho também fica pesado esse ataque, hein? Enfim, eu acho que não. Eu acho que a dúvida dele deve ser Cleison e o Alisson. Mas mesmo assim, né? Castilho e o Alisson nas pontas também não. Difícil. Eu acho que deve ser Cleison e Castilho, tá? A dupla de pontas aí. Até para você ter um jogador mais técnico ali, como o Cleison. Por mais que o Cleison não tenha desempenhado ainda o que a gente espera. Eu fiquei contente com a contratação, inclusive fiz vídeo dele lá na WTV quando foi contratado, e assim, os lances dele, a gente vai procurar na plataforma, são muito bons, tá? Eu digo não só gols e assistências, mas tem bastante jogada interessante, enfim, mas talvez eu tenha com o Cleison na minha cabeça aquele Cleison mais antigo, da época do Corinthians, talvez perdeu bastante disso. Mas enfim, eu acho que tem que jogar com o jogador da posição ali. O jogador mais parecido com o Ronier que tem que ser. Minha opinião Então, particular. Tá. Mas considerar nessa escalação o Alisson e Thiago Kozer, tá? Acho que são duas possibilidades aí. Então tá, já mudaria totalmente o lado ali. E no ataque, será que De La Torre vai se manter aí como o homem gol, cara? Ao que me indica, Gustavo Coutinho vai ter a oportunidade de ser o camisa 9. Chegou a hora dele, né? Um pouquinho de cada, já deu a hora do De La Torre, agora o Coutinho tá voltando, e ainda mais porque o De La Torre também talvez ser um pouco mais preservado por conta do jogo passado, né? Não vem bem, não vem fazendo gol. Nesse campeonato fez 2 gols e em apenas uma partida, né? Teve, quando foi contra o Volta Redonda, que ele fez os 2 gols na mesma partida. Mas o Coutinho também não vem desempenhando o melhor futebol, mas talvez chegou a hora de fazer o rodízio tradicional que tem sido no campeonato inteiro. Pois é, então tem o Rodrigo Rodrigues ainda no banco de reserva, mas eu acho sim, cara. Se tem alguma substituição agora, precisa tirar o Coutinho, cara, daí tem que testar o Rodrigo Rodrigues. Eu nem levo o cara, já que se ele não tem bola para jogar, condição física para jogar 30 minutos, cara, nem põe o cara na lista relacionados, né? Então, a questão do Rodrigo Rodrigues, eu queria entender a questão física dele, porque ele não jogava faz tempo, né? No time da Tunísia lá, ele já estava, acho que pós-mundial ele não jogou. Então, pega um recorte de tempo aí relativamente grande sem jogar. Contra o Operário, contra o Remo, eu entendo que ficou difícil dele entrar, porque a partir do momento que o Coxa ficou com a menos, daí você colocar um jogador que não joga faz tempo, que não está habituado com o time, numa situação desfavorável de jogador a menos, eu entendo ele não entrar. Entendo entrar o Coutinho ali, que já está acostumado. Mas tem um jogador que está acostumado com o time, que tá com, teoricamente, ritmo de jogo, não está rendendo nada do mesmo jeito, então... Não, mas eu digo a entrada do Coutinho naquela partida foi até mais por questão defensiva do que ofensiva, né? Porque, enfim, acho que o Rodrigo Rodrigues não entrou muito por conta de não prejudicar defensivamente. Você já está com um jogador a menos, se entrar com um jogador fisicamente mais baleado, talvez você perdesse 2 jogadores na marcação. Então, acho que foi essa a ideia. Se arrastando em campo, né? Esse é o mas problema, né? Contra o Operário, eu acho que ele pode ter chance, tá? Até porque é alto, 1,91, tem bom jogo aéreo, é disparado o mais alto desses atacantes, né? Pode trazer característica diferente, ainda mais em jogo. Eu acho que vai ser um jogo brigado. Acho que os jogos lá são chatos, são brigados. O Coxa não vence lá há 14 anos, são 10 jogos. E jogo muito brigado. A gente tem o recorte do ano passado, tudo bem que choveu muito. Pô, o Coxa ganhando até o final, toma a virada lá. E eu acho que, cara, eu sempre falo isso, sempre bato nessa tecla que a bola parada ganha jogo. O Coxa tem uma bola parada forte. Você veja no jogo passado teve algumas chances, até o Michael conseguiu acertar alguns cabeceiros. Então eu acho que pode ser um sinal ali para o Rodrigo Rodrigues no segundo tempo. Ele, inclusive, jogou no Operário, né? Ex-jogador do Operário. O Operário ainda tem um Rodrigo Rodrigues no elenco, mas o Rodrigo Rodrigues tem uma boa passagem pelo Operário lá. É isso aí. Deixa eu ver o que o pessoal tá com. Tem a escalação ainda do Operário aí. Tem um provável time aí? Que esquema tático? Tenho, cara. Mudou bastante, tá? Joga num 4-4-2. O estadual e o início da competição com o Pivete foi num 4-3-3. Utilizando bastante ponta, mas hoje em dia joga mais num 4-4-2 losango, sabe? Com Bosquilha na ponta desse losango. Então, a provável escalação, eles têm desfalque. Tem o Diogo Matheus, que era do Curitiba, é um desfalque. Tá suspenso, lateral direito. E o Miranda, que é um zagueiro titular, também tá suspenso, mas eles contam com alguns retornos.
A provável escalação: o Elias, goleiro, bom goleiro, tá? Fez um bom campeonato estadual, era do Juventude, enfim, o pessoal talvez conheça ele. Gabriel Souza na direita, Giraldo e Joseph, dupla de zaga, não contém com o Miranda, né? Então tem o Giraldo, que não é titular, e o Cristiano na esquerda. Volante: Índio, daí Zuluaga mais à direita, Neto Paraíba mais à esquerda. É praticamente uma trinca de volantes ali, com 2 médios, como preferir. E o Bosquilha na ponta desse losão, que eu acho que é o jogador mais perigoso, que é o jogador que tem bola parada, enfim, que se adaptou bem ao Operário. É o melhor jogador dele na competição, até estava aberto aqui no SofaScore para ver os negócios aqui. Ele está na seleção do campeonato, entre os principais jogadores, tem sido decisivo, já fez 6 gols na competição, enfim, é extremamente participativo. Acho que é um jogador que o Coxa tem que se preocupar. E daí uma dupla de atacantes, não tem um centroavante tão fixo, tá? É Cleiton, provavelmente Cleiton, né? Ainda tem a dúvida entre o Cleiton e o Rodrigo Rodrigues, que eu acho um bom jogador, tá? Rodrigo Rodrigues do Operário, no caso. E o Ademilson, que era da seleção de base, que era do São Paulo, conhecido também, que é o centroavante, mas é um centroavante móvel. Não é alto, é até baixo, mas ele tem velocidade. Então, eu acho que o Operário vai tentar jogar, não vai ser aquele time tão reativo, mas eu acho que o Coxa pode aproveitar isso. Escalação no 4-4-2 mesmo. Então, maravilha. Jogo amanhã às 19 horas. Lembrando que tem amanhã transmissão no Porks. Já leve a camisa do Coxa aí para o trabalho e já vai direto para o Porks às 7 horas da noite. Ainda mais que tem um aquecedor lá tranquilo para o pessoal aproveitar. Então, todo mundo acompanhando aí. Mas quem ficar em casa também acompanha a nossa transmissão no YouTube.